O ideal é que a gente consiga ter um ensino integrado, que o trabalho não fique de fora, que ele seja valorizado, mas que nós tenhamos também toda a discussão cidadã, toda a discussão sobre a garantia de direitos civis, políticos, sociais dentro das escolas. Olá! Nesta edição, vamos falar sobre a revogação do novo ensino médio que começou a ser implementado no ano passado pela Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. A legislação foi resultado da alteração das leis de diretrizes e bases da educação nacional. Entre as mudanças estão o aumento da carga horária, a grade curricular e o ensino voltado para a formação profissional. Para tratar desse tema, nosso convidado é o professor e pesquisador Matheus Saraiva, do Núcleo de Estudos de Política e Gestão da Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui podendo dialogar sobre esse assunto tão importante. Então, e essa polêmica do novo ensino médio? Porque o que há de ruim no currículo? Bem, nós temos um desenho de ensino médio nesta nova legislação, que é um desenho que inúmeras pesquisas têm mostrado desde a promulgação da lei, ou desde antes até na medida provisória, que é um desenho de lei que provavelmente vai levar a um incremento da desigualdade, né? E, na verdade, provavelmente não, ela está levando a um incremento da desigualdade. E isso a gente tem apontado de maneira prospectiva lá no início, lá quando a lei foi promulgada, e conforme o tempo foi passando e foi se materializando a reforma, isso foi se concretizando nas escolas, né? O que isso significa? Significa que nas escolas de periferia vai ter menos do que nas escolas de centro. Significa que nas escolas que atendem as classes mais abastadas vai ter menos do que o atendimento às classes populares. O desenho da reforma, tanto na concepção quanto naquilo que ela induz para materialização, leva a isso. Não é algo sem intenção política, que quem defendeu essa reforma é justamente grupos que estão mais associados ao grande empresariado. Se fores pegar o conselho de secretários de educação, está na defesa. Os sindicatos todos são contrários à reforma. A gente, vendo os atores que estão em disputa na reforma, a gente vê os interesses que estão sendo contemplados ou não. E isso é na concepção, porque eu vou apontar ao longo da nossa conversa aqui, tem a ver com a materialização da reforma, mas tem a ver antes, tem a ver com aquilo que serve de base, aquilo que serve de conceito para a reforma, que acaba induzindo a isso. E alguns teóricos sustentam que existe essa dificuldade de implementação nas escolas públicas em detrimento das escolas privadas. Se procede essa crítica, professor, e por quê? Procede, com certeza procede a crítica, porque, na verdade, nós temos duas mensagens que são contraditórias ali no 2017, né? Ao mesmo tempo que nós temos uma reforma que teoricamente levaria à flexibilidade, concomitantemente a isso, a gente tem um Estado que aponta a restrição do gasto. Bem, como assim? Que flexibilidade é essa que eu terei menos recursos para materializar uma política? Então, o que acaba acontecendo na reforma do ensino médio é o seguinte: não, tu pode fazer o que tu quiser, mas tu tem muito pouco dinheiro para fazer o que tu quiser. E aí o que as secretarias fazem? Elas dizem, não, nós precisamos de parcerias. O que é a parceria na prática? A parceria é a privatização do ensino público. E a privatização do ensino público com um custo baixo, ou seja, de maneira precária. Não à toa que os documentos decorrentes da lei, como as diretrizes curriculares que foram reescritas em 2018, apontam para um percentual que era para ser maior, acabou ficando em 20%, de educação à distância. Se tu fores ver em estados como o Paraná, os alunos se revoltaram contra as videoaulas que estavam tendo, que pouco faziam sentido para aquele contexto. Então sim, se tu fores ver a crítica que os teóricos apontaram, que não parece que a teoria está distante da prática. Não, é que a teoria, os teóricos, os pesquisadores do ensino médio estão na escola e veem como aquilo pode ser materializado. E vejam, as mensagens são todas contraditórias. Não, mas tu não quer um aumento da carga horária? Sim, mas quem é que vai contemplar essa carga horária? Essa carga horária aumenta para quem? Onde? Quem vai prover
esse número maior de horas. Aqui no Rio Grande do Sul, desde o ensino médio politécnico, foi implementado em 2011, 12, nós tínhamos 5 horas diárias já aqui. Então, aqui no Rio Grande do Sul, isso não representou uma mudança, né? Em outros estados, sim, pode ter representado 1 hora a mais. Antes eram 2.400, passaram a ser 3.000 no ensino médio. Tá, mas essa carga horária é dividida como? 1.800 horas das 3.000 horas totais são para a base curricular, que é aquela formação geral básica, né? Que era o antigo ensino médio, e as outras 1.200 é para itinerário formativo, que pode ser feito num itinerário técnico profissional. Bem, pode ser, inclusive, certificado por instituições que não são a escola. Vejam, então das 3.000 horas já são 1.800 que tem a formação geral básica. Daqui a pouco só 1.800 precisam ser certificadas pela rede pública. O resto pode ser feito em outro lugar. Então tem um desenho da reforma que parece que vai dizer assim, não, mas são horas a mais. Tá, mas horas a mais aonde, por quem, com que interesse? Né? E é um pouco disso assim, que os críticos apontavam lá em 2016. A gente não pode nunca esquecer que é uma reforma feita por medida provisória, né? Processo muito autoritário, muito acelerado. E as críticas não foram contempladas. Por quê? Porque, bem, há interesses que ela seja feita assim, rapidamente dessa maneira. E essa nova grade curricular, daria para falar um pouquinho mais a respeito? Bem, a grade curricular ela é diferente em todos os estados da federação, cada estado fez seu desenho. Aliás, essa é uma das críticas em relação à reforma, né? Ela induziu uma flexibilidade como cada ente federado resolveu fazer como bem entendeu. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos 24 trilhas de aprofundamento. São ligadas às áreas de conhecimento, aquelas que a gente já conhece no Enem, e tem o 5º itinerário, que é o itinerário técnico profissional. Então, são essas as áreas. Aqui no estado, que acabou levando? Nós temos 1.800 horas de base curricular, e levou, por exemplo, mesmo tendo centralidade em português e matemática, levou a diminuição do número de períodos de português e matemática. Mesmo naquelas disciplinas que são centrais, aqui na rede estadual a gente tem menos períodos. Levou a que tenha pouquíssimos períodos de história, de geografia, de literatura. O aluno chega no 3º ano do ensino médio, ele pode não ter literatura. Veja, é uma indução que aquela formação geral básica, lembra, né? Falei 1.800 horas. Dessas 1.800 horas, tem pouco tempo para dar conta disso. E daí o que o pessoal que está hoje na secretaria argumenta? Não, é que no itinerário ele trabalha. De repente, pode não trabalhar. O que representa tu ter no ensino médio pouquíssimos períodos, 3 períodos de literatura, 4 períodos de história? O que representa tu ter uma carga horária diminuta? Os períodos dos componentes curriculares diminuíram, esse da formação geral básica, que eram 2.400, 3.000 aqui no caso do Rio Grande do Sul, e passaram a ser 1.800. O resto é itinerário formativo, e aí eles são diversos. E hoje, por exemplo, estava conversando com uma colega pesquisadora, que é minha parceira assim, na imersão, e daí estava perguntando, porque ela está fazendo pesquisa, foi hoje na escola, né, numa escola estadual. E ela estava comentando, o aluno hoje, nesta escola que ela está indo, tem o mesmo número de períodos sobre legislação ambiental e matemática. O aluno vai ter 3 períodos por semana sobre legislação ambiental, naquele itinerário que ele escolheu, naquela trilha que ele escolheu. O que isso representa? O professor vai ter conteúdo para dar 3 períodos por semana? Sabe? Eu fico pensando assim, será que no curso de Direito há uma carga horária, há uma densidade dessa sobre legislação ambiental? Como o professor está tendo que dar conta disso? Porque eles têm muito pouco subsídio também. Eles pegam essa nova disciplina, eles têm uma metodologia sugerida e só. Então chega a pessoa lá que é formada em biologia, física, química, porque eles solicitam que seja alguém da grande área, né? E vai ter que dar conta de um componente curricular que não tem mais nada, não tem... E para piorar a situação, né? Porque daí a reforma justifica, diz assim, não, nós precisamos mudar o currículo, e mudando o currículo a gente vai induzir uma mudança no sistema. Esse professor não tem tempo para planejamento, sabe? Nós estamos sem concurso no estado do Rio Grande do Sul desde 2013. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, assim como todos os outros estados, 85% da matrícula é na rede estadual. Então, veja, a discussão não está sendo estrutural, não está sendo em relação ao quadro de pessoal, a discussão está sendo curricular. Este currículo não faz sentido com a história das pessoas que lá estão. Tá? Essa grade curricular, que foi a pergunta que fomentou o início da conversa, é uma grade curricular totalmente fragmentada e que pouco dialoga com a história e com a formação desses sujeitos que lá estão.
Isso está muito ligado, e aqui tem uma coisa de concepção de sociedade mesmo, né? Essa maneira frágil e enfraquecida que os conteúdos têm sido tratados. Tem a ver com a desprofissionalização docente, sim, mas tem a ver também com o processo de, não, basta você querer que você vai conseguir, e daí você vai atrás, e basta ter vontade. E a história do sujeito, e a construção dos conteúdos, sabe? E aquela bagagem que tu traz. Não é uma questão somente de tu ter vontade de fazer. Tem algo ali que é o patrimônio que nós temos como sociedade, patrimônio cultural, né? E que acaba se perdendo porque se deslegitima a história e a formação desses indivíduos. Obviamente, né, que tem duas questões aqui. Tem que pensar qual é a consequência disso no longo prazo. 3, na verdade. A segunda é, por que isso está sendo feito agora? Justamente quando nós estamos... A maior parte da população brasileira está acessando e progredindo na escola. Então, neste momento histórico, a gente fragiliza os conteúdos. Para de se discutir, por exemplo, as questões da população afro-brasileira, da população indígena. Por quê? Porque tem pouquíssimos períodos de história. Não, a gente vai discutir outra coisa. Daí alguém pode justificar, não, mas a escola pode escolher o itinerário relacionado a isso. Mas qual é a possibilidade que a escola tem de fazer isso? Qual é o quadro de pessoal que ela tem? Se ela tem pouco professor de história, pouco de geografia, o itinerário muito provavelmente vai ser de ciências da natureza, não vai ser de ciências humanas. E a gente vê no concurso agora que foi aberto para o Magistério do Rio Grande do Sul, que não estão chamando professor de história, não estão chamando professor de sociologia, não estão chamando professor de filosofia. Então, há um projeto em curso, que é um projeto de enfraquecimento de determinadas disciplinas, recai mais sobre as humanidades, mas acaba recaindo sobre todas, e recai um pouco sobre esse patrimônio cultural que nós temos. É quase uma espécie de desmonte deste ensino. É uma espécie de desmonte. De um ensino que, lá em 2012, estava se estruturando. Na verdade, a gente tem alguns marcos, assim. Primeiro tem um marco de democratização, que é visível no pós-88. Democratização do acesso. Trabalhando com números, assim, né? 17% da população de 15 a 17 anos estava na escola em 1990. 17%, a cada 5 pessoas, uma chegava no ensino médio com a idade esperada. 33 em 2000. 2000, agora, ontem, hoje são 70%. Então a população preta, periférica, a população LGBT, a população que historicamente foi segregada da escola, está progredindo na escola. E aí? Que currículo é esse? Que debate vai se fazer? E daí se esvazia. Se adota uma lógica de mercado de trabalho, pragmática, como se um princípio utilitarista, e que acaba enfraquecendo aquilo que poderia estar se construindo para essa juventude. Não à toa que não só os sindicatos, mas como os movimentos estudantis são muito críticos também à reforma. É porque eles veem isso no seu dia a dia, esse enfraquecimento na sua vida escolar e cotidiana. Agora falando da inclusão, e como fica o EJA, que é o ensino das jovens e adultos? Bem, a modalidade EJA, então, ela nas diretrizes curriculares do ensino médio, 80% dela pode ser feita em EAD, né? Então, há um projeto de precarização ainda maior do que o projeto do ensino médio da modalidade, daquilo que se entende como regular, né? A EJA ela tem sido abandonada pelos diferentes governos. E veja, nós temos 30 milhões de analfabetos funcionais no Brasil. Hoje mesmo estava vendo esse dado, o Daniel Cara estava falando. É muita gente que teria que ser o direito à educação e que não está tendo. É um empobrecimento, e até mesmo naquela perspectiva mais empresarial, que diz assim, não, nós precisamos melhorar nossos índices, que é a melhora no resultado de provas. Uma mãe que estuda na EJA e melhora essa formação, ajuda o filho em casa com mais qualidade. E sabe qual é o principal indicador correlacionado ao desempenho em provas, que é onde eles medem a qualidade da educação? É o nível de formação da mãe. Então, este apagamento, essa invisibilização, esse deslocamento da EJA é um projeto também. E é um projeto que incide justamente pela população que a quem mais foi negado esse direito à educação. Quando finalmente a população brasileira, em sua maioria, consegue acessar a escola começa a ser esvaziada, começa a perder recurso, começa a perder sentidos. E isso é um projeto em curso, é um projeto de controle
e de hierarquização, né? Porque quando não só tu incrementa a desigualdade, mas tu invisibiliza determinadas questões, isso não é sem intenção. E qual é a diferença mais pontual do ensino anterior para o que está hoje e o que pretende ainda ser proposto? Então, essa pergunta é boa porque traz uma crítica subjacente nela, né? Não, o ensino anterior era bom? Não, não era. Havia insuficiências no ensino anterior, reconhecidas. Só que trazer o eixo do debate para a questão curricular apenas faz com que a gente esvazie aquilo que era fragilidade para que o ensino anterior ocorresse. Nós tínhamos um encaminhamento que vinha desde 2004 ali, de fazer um ensino integrado. O melhor ensino público do país, o melhor ensino do país é o ensino público. É o ensino dos institutos federais. E é reconhecido. Como é que ele funciona? Ele funciona, o ensino é integrado. Ele tem uma questão do trabalho, né? Que se for ver os proponentes da reforma dizem, não, é que a gente quer valorizar o mercado de trabalho. Os institutos federais têm a capacidade de dialogar com o mundo do trabalho, que é um conceito mais amplo do que somente o mercado. Que pensa, inclusive, aquele que está fora do mercado. Uma dona de casa, por exemplo, trabalha e não está no mercado. Ela não está assalariada. Né? Então tem algo desta ideia do trabalho que é fundamental para se pensar essa estruturação dos ensinos médios. Então lá em 97 tinha uma ideia de que não, nós vamos ter uma ideia dualista no governo Fernando Henrique, nós vamos ter uma escola que é propedêutica para o vestibular e vamos ter outra escola que ela é para um fazer profissional. E a partir de 2004 começa a se construir uma ideia de ensino integrado, que vai ser consubstanciada, assim, no momento, o ápice assim, do documento, vai ser as diretrizes curriculares de 2012. Que daí qual é a lógica? O trabalho é princípio. O menino pode fazer o hambúrguer, está fazendo o hambúrguer, precisa sustentar fazendo. Mas, naquele trabalho que ele faz, ele entende as relações que ele estabelece com o mundo. Quantos hambúrgueres pagam o salário dele? Da onde vem a matéria-prima daquele hambúrguer? Qual é a química envolvida, qual é a biologia envolvida, qual é a localidade geográfica que vai... Tu entende? A partir do trabalho tu problematiza. O trabalho não é finalístico. Não é uma preparação instrumental para um mercado. Não. Tu pensa sobre o trabalho e entende as relações que são estabelecidas. Havia uma construção conceitual que em 2013 estava chegando nas escolas através do Pacto do Ensino Médio. Aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente tinha ensino médio politécnico, que tinha esta lógica do trabalho como princípio. Pensar nas relações, estabelecendo com o mundo. E aí houve o processo que todos nós conhecemos, né, a partir de 2015, início de 2015, 2016, que os grupos que estavam muitas vezes dentro do poder, mas não tinham tanta determinação na agenda das políticas, começou a ganhar cada vez mais força, e a partir de 2016, ali, com a chegada do Temer no poder, foram eles que começaram a ditar a agenda da política educacional. Daí são grupos empresariais, assim, o Instituto Unibanco, o Itaú Social, esses grupos, o Ayrton Senna com força também, mas a Fundação Lehman, esses grupos eles têm um interesse muito definido, assim, né, do que eles querem para a educação. Então, a disputa está posta, essa relação do trabalho está posta, mas não quer dizer... Havia uma construção que foi interrompida e que demanda qualificação docente, demanda valorização dos quadros, entende? Tempo de planejamento, respeito à autonomia das escolas. E esses instrumentos que foram feitos nos últimos anos são instrumentos que servem muito mais ao controle da escola, mas sem dialogar com ela. Foram construções que dialogaram nada com a escola, nada com as comunidades que lá estavam. E o que se pretende agora, os próximos passos deste novo ensino médio? Então, aqui no Rio Grande do Sul, daí vamos pegar o exemplo local, porque cada estado é um estado. Assim, São Paulo começou a implementar um pouco antes, aqui no Rio Grande do Sul começou no ano passado, né? A maioria das escolas. Nós tínhamos escolas piloto que foram feitas antes, que eram uma tentativa de ver se ia funcionar ou não, mas o trabalho das escolas piloto
ele acabou não sendo tão influente assim, nas decisões finais da política. Mas o grosso das escolas, as 1.000 escolas estaduais que temos aqui, elas foram feitas a partir do ano passado, a partir de 2022. Né? Então, o primeiro ano tem 4 disciplinas que são do itinerário já, mas todas as escolas têm. E a partir do segundo ano, eles têm os itinerários formativos divididos em 24 diferentes trilhas do conhecimento. Então, as 4 primeiras lá fala investigação científica, mundo do trabalho, tem uma das tecnologias, né? Então, há um processo ali naquele primeiro ano de algo mais padronizado, vem desde o ano passado. Esse é o segundo ano que o primeiro ano está participando da reforma. O segundo ano agora está vendo essa parte mais do itinerário, que é quando está se deparando com as dificuldades maiores. E daí as escolas têm que escolher, varia, mas podem escolher os itinerários que vão fazer. Hoje mesmo eu rodei um dado, porque a gente conseguiu via acesso à informação lá, quais são os itinerários que as escolas escolheram. Em 155 escolas, só tem um itinerário, não tem mais de um. Mas no restante tem 2 ou mais das 1.000, né? Então tu vai ter 2 ou mais itinerários, os alunos vão poder escolher o que estão fazendo. O que aconteceu, né, nesse início de ano? Com o fracasso dessa implementação, que já era um fracasso anunciado, houve a suspensão do cronograma do novo ensino médio. Mas, na prática, as escolas continuaram operando tal como estavam, porque já tinham feito um desenho prévio, né? Então não houve uma mudança efetiva no dia a dia. Qual é a ideia? É se pensar no Enem que vai se ter no ano que vem. E veja, falei, primeiro ano, isso que eu ia perguntar, ano, como fica a preparação para um vestibular, o Enem, enfim. Ela fica... É muito difícil, sabe, Simone, porque complica bastante. A adolescência é uma fase de transformação, né? E daí os secretários de educação, os gestores, eles estão tratando como cobaias essas crianças, né? Porque eles ficam numa situação que eles não sabem como vai ser, os secretários não sabem como vai ser. Tem-se uma ideia, a ideia inicial, assim, eu vendo o pessoal mais do empresariado comentando, o pessoal do Cinep comentando também, um dia do Enem seria da Base Nacional Curricular Comum e um outro dia seria para uma das áreas do conhecimento, ou ciências da natureza, ciências humanas, daí no segundo dia do Enem teria algo mais aprofundado numa das áreas. Conforme a escolha profissional. Mas só que os itinerários formativos aqui da rede estadual, eles são um pupurri, assim, eles pegam mais de uma dessas áreas do conhecimento, eles não fazem um aprofundamento específico numa delas. É diferente do que a rede privada está fazendo. A rede privada, a rede privada são várias escolas privadas que constituem uma rede, né? Mas pegando essas mais tradicionais, eles têm feito um aprofundamento da formação geral. Mas na rede estadual tem acontecido algo que é paralelo, é transversal, sabe? E que não sei como esta aluna, vai conseguir se preparar para o Enem. Primeiro porque não sabe como é o Enem. Eu estou dando aqui uma perspectiva, eu vendo o pessoal comentando, pode ser algo desenhado nesse sentido, se não for revogado. Né? A grande defesa que a gente tem feito como pesquisadores, assim, todas as pessoas que me cercam, é pela revogação. Manter o Enem tal como era, sabe? Redesenharmos o ensino médio agora a partir de uma discussão forte com a base. Mas, caso seja mantido, é um nível de insegurança absurdo e que daqui a pouco pode ir por um caminho desse, assim, de um primeiro dia com uma formação geral e no outro dia com aprofundamento em um itinerário. E há diferença entre esse ensino mais humanista com formação cidadã e esse ensino mais voltado para o mercado de trabalho? Bem, o dualismo, que é o termo que se utiliza na bibliografia para tratar dessa relação, é algo que estruturou o ensino médio em todo o século XX e continua estruturando. Que é uma ideia dissociada, assim, nós teremos um ensino para os trabalhadores e outro para a classe dirigente. Tá? Qual é o ideal? Né? O ideal é que a gente consiga ter um ensino integrado, que o trabalho não fique de fora, que ele seja valorizado, mas que nós tenhamos também toda a discussão cidadã, toda a discussão sobre a garantia de direitos civis, políticos, sociais, dentro das escolas. Não significa ignorar o trabalho. Foi como eu te falei ali numa pergunta anterior, o trabalho é uma dimensão fundante para a discussão. Os adolescentes, os jovens que estão nas escolas, eles estão trabalhando.
A maior parte dos jovens estão trabalhando ou querem trabalhar. Então, há um interesse, há uma relação, não é isso que está em questão. O que está em questão é, nós não precisamos ter essa dicotomia. Os institutos federais, eles são um bom exemplo de como fazer esse trabalho, de como fazer esse processo. Porque eles fazem toda uma discussão, não há instituto federal que não tenha debate, não tenha eleição, não tenha, sabe, não tenha uma consciência do lugar que se ocupa no mundo, mas ao mesmo tempo eles têm uma discussão a respeito do trabalho, um ensino técnico específico. É isso, sim. Mas se o mercado é desenhado da maneira tal como ele é hoje, em que os meninos e as meninas vão ter que ocupar funções subalternas, muitas vezes com saberes que, bem, basta apertar um botão, né? Já é suficiente. Bem, não se discute, né? Que se é para fazer uma opção entre essas duas, é a crítica, é humanista, mas esta crítica humanista não precisa prescindir da dimensão do trabalho. É essa defesa, assim, que boa parte dos pesquisadores faz, né? Pesquisadores críticos, porque sim, estamos no mundo trabalhando. O trabalho é um princípio ontológico que nos situa no mundo, que nos constitui como ser humano, né? E enfim, eu acho que essas armadilhas elas são muito perigosas, assim, porque eu tô com 41, tá? Quando eu tinha que me preparar para o trabalho, lá em 18 anos, fazer um curso na Data Control de Windows me inseria no mercado de trabalho. 10 anos antes era fazer um curso de datilografia. Veja, o saber instrumental não te ajuda muito. Porque hoje, se eu apresentar um diploma de datilografia ou um curso da Data Control de Windows, não me garante lugar nenhum no mundo. O que tu precisa saber? Precisa ter um saber crítico, ter bases sólidas para conseguir ir atrás, né, da qualificação. Então, é um pouco disso assim, que se defende, né, mas não uma dissociação, algo que a gente consiga unir as duas pontas. E, bem, o sindicato aqui, a Durga Sindical, ela também está engajada neste movimento pela revogação do novo ensino médio. E aí, quais são as expectativas? É possível, na sua opinião, que aconteça isso ainda, professor? Nós não podemos esquecer que o principal movimento que aconteceu no Brasil em 2016 foram as ocupações das escolas, sabe? E foi contra essa reforma do ensino médio, foi contra a escola sem partido. O Brasil inteiro se ocuparam em escolas. O poder da juventude, o poder das comunidades escolares, o poder dos docentes, quando eles estão organizados e engajados, ele é imenso. Mas assim, se nós formos pensar em quem ocupa hoje os cargos de poder e quem tem influência, a influência dos grupos empresariais é gigantesca. Os secretários de educação têm muito pouco interesse, a maior parte deles, pela revogação. Então, a luta vai ter que ser intensa e articulada para que isso aconteça, sabe? Para que mude, para que se revogue. Mas eu acho que é possível. É uma questão de nos juntarmos e confiarmos que vamos chegar lá. Tá bem. Tem alguma consideração ainda para finalizar essa nossa entrevista? Eu agradeço muito o espaço, né? Uma maneira da gente chegar com a pesquisa, com a discussão que temos feito. E eu acho que vamos seguir lutando. Vamos seguir lutando que é possível revogar o ensino médio, sim, e construir algo, né? Porque um dos processos que tem sido feito nos últimos anos é de apagamento daquilo que já tinha sido construído. E nós temos construções muito boas, falei dos institutos federais, falei das diretrizes curriculares, falei do Pacto do Ensino Médio. É importante que a gente retome e não desconsidere essas bases que já temos. Tá certo. Muito obrigada. A Durga Sindical agradece aqui a participação do professor e pesquisador Matheus Saraiva.